Senhoras e senhores, boa noite. A OAB de Niterói, por meio da Comissão Fashion Law, Estudos em Direito da Moda, neste momento, dá início à Semana Internacional de Direito da Moda, com o tema Experiência Fashion Law Digital. Esse evento foi idealizado e organizado para apresentar temas pertinentes do direito da moda, linkados com essa indústria mágica e poderosa, e nasceu fruto do trabalho de uma equipe multidisciplinar, engajada no objetivo de apresentar um grande encontro de grandes nomes, conectados com você que nos assiste nesse momento, com o objetivo de engajar temas do direito relacionado com a moda de forma globalizada, focando especialmente neste momento em que o digital passou a conduzir as nossas vidas. Na abertura oficial do evento, Dr. Cláudio Viana, presidente da OAB Niterói, juntamente com a doutora Dilma Rezende, presidente da Comissão Fashion Law. Teremos a participação dos seguintes palestrantes: do Rio de Janeiro, doutora Fernanda Panzini, advogada, especialista em Direito Empresarial e Negociação, formada em Negócios da Moda pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Presidente da Comissão Fashion Law ABA Rio, mentora de carreira jurídica. De Natal, Rio Grande do Norte, Dr. Sérgio Lima, advogado na área Business Empresarial e Direito da Moda, especialista em Branding e Grow. De Santos, São Paulo, doutora Flávia Nascimento, advogada e professora de Direito Empresarial e Fashion Law. Ministra cursos e palestras, presidente da Comissão Fashion Law OAB Santos. De Niterói, Rio de Janeiro, doutora Camila Marciano, especialista em Direito Empresarial, Civil e Direito dos Contratos, colunista da Escola de Advogados, delegada da Comissão Fashion Law OAB Niterói, Rio de Janeiro. De Niterói, Rio de Janeiro, doutora Ingrid Schmidt, advogada, jornalista, doutora e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, especialista em marcas pela Universidade de Estrasburgo, França, ministra cursos, workshops e palestras sobre propriedade intelectual, direito de marcas e empreendedorismo. De Alagoas, doutora Adenise Ribeiro, presidente da Comissão Direito da Moda da OAB Alagoas, advogada atuando há 20 anos no mercado, com ênfase na área empresarial, professora na Escola de Negócios e Seguros. Associada da Law Talks, atua no direito da moda, contratual, propriedade intelectual. De Resende, Rio de Janeiro, doutora Marielle Moura, advogada especialista em direito da moda, proteção jurídica de marcas, inovações e criações, negócios jurídicos da moda e beleza, fundadora do IG, o Jurídico da Moda. Da Bélgica, hoje Rio de Janeiro, Stephanie Lutten, empresária de moda, é uma ativista pela causa das mulheres empreendedoras. Morando no Brasil há alguns anos, criou marcas essencialmente brasileiras, em especial a Edith Swimwear. É palestrante e difunde a marca brasileira na Europa. Da Itália, Andrea Pirillo, ítalo-brasileira, é consultora empresarial, palestrante, especialista em storytelling, formada em administração de empresas, marketing, gestão de negócios e RH. Formação em coach, mentoring, programação neurolinguística e franchising, gestora de relações internacionais, atuando na Itália e Portugal. De Niterói, Rio de Janeiro, Mariana Paz, influencer, empresária no mercado da moda, consultora de imagem, empreendedora, sócio do Nosso Bazar, especialista em moda consciente. Tendo apresentado o corpo de palestrantes, vamos neste momento passar para a abertura oficial com o Dr. Cláudio Viana, presidente da OAB Niterói. Saudações a todos. Semana Internacional de Direito da Moda, que tratará do tema Experiência Fashion Law Digital. Primeiramente, gostaria de saudar a presidente da Comissão Fashion Law da OAB Niterói, doutora Dilma Rezende, e também saudar a todos que nos assistem, desejando a todos um proveitoso evento. Declaro, então, aberta a Semana Internacional de Direito da Moda.
Com a palavra agora, doutora Dilma Rezende, advogada especialista em direito digital, com ênfase em propriedade intelectual e compliance. Presidente da comissão Fashion Law, estudos em direito da moda na OAB Niterói. Mentora em Fashion Law na OAB Rio. Membro da CWC, Compliance Woman Comitê Rio. Ministra cursos e palestras. Atua em Direito do Entretenimento e Fashion Law, assessora jurídica em Direito Autoral, Registro e Proteção de Marca, além de elaboração de contratos para empresas e profissionais de eventos e de moda. Olá, sejam todos muito bem-vindos e é um prazer enorme estar à frente da abertura deste evento, onde abordaremos tecnologia, direito e moda durante 3 dias, com profissionais maravilhosos que elevam o conceito Fashion Law todos os dias através dos seus projetos e através dos seus trabalhos, conferindo a este conceito a seriedade que ele realmente merece. Não, Fashion Lawyer não faz look do dia. E sim, Fashion Lawyer gosta de moda. Por que não, né? É preciso conhecer o mercado que você atua ou pretende atuar. Então, saber como funciona a engrenagem da cadeia produtiva é um passo e é o início, além de ser essencial para que você possa conduzir bem o seu cliente. O conceito Fashion Law nasceu pelas mãos da advogada Susan Scafidi em 2006 em Nova York e está em evidência. Não podemos fechar os olhos para este fato. Ele se apresenta como uma nova opção de carreira jurídica. E você, quer atuar neste tema? Quer atuar nesta área? O meu conselho é: estude, estude e estude ainda mais. Que as palestras aqui sejam extremamente proveitosas para a sua vida. Eu sou Dilma Rezende, advogada, presidente da comissão Fashion Law, estudos em direitos da moda na UAB Niterói. Sejam todos bem-vindos. Dando prosseguimento com a palavra o doutor Sérgio Lima e o tema Collabs de Moda, uma realidade. Olá, saúdo a todos que estão aqui nos assistindo nessa primeira Semana Internacional de Direito da Moda. Meu nome é Sérgio Lima, eu sou advogado de moda, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e estou aqui a convite da Comissão de Direito da Moda da OAB Niterói, que me convidou através da presidenta Dilma Rezende, que tem feito um trabalho excelente na divulgação do direito da moda, principalmente com eventos desse porte, que nos fazem fomentar essa discussão. Desde já agradeço à presidenta, a doutora Dilma Rezende, e toda a sua equipe que realmente está sempre empenhada em trazer grandes discussões para essa área do direito. Bem, nessa Semana Internacional, aqui eu vou falar sobre collabs no mundo da moda, sobre essa realidade que tem passado por tantas marcas, Então, essa palestra aqui, eu vou partir do pressuposto de que quem é da área jurídica, ele já conhece o que é um contrato, ele sabe o básico do instituto, ele sabe aqueles requisitos necessários. Quem é estudante da área de direito também, se tiver um pouco de dúvida, pode dar uma olhada ali na parte de contratos, do Código Civil, na parte introdutória também da parte geral sobre negócios jurídicos, Também não vai ter dificuldade de entender aqui a palestra. E para você que não é advogado, para você que não é da área do direito, mais ainda, essa palestra que eu quero colocar aqui é de uma forma bem clara, bem simples, uma linguagem realmente que você consiga entender o que é um contrato de colaboração, você consiga entender quais são os pontos principais que você tem que discutir com a outra parte que você está fazendo esse contrato, e quem você deve procurar, como você deve procurar, o que é que você tem que imaginar de colocar nesse contrato de colaboração, para quando você for procurar um profissional que lhe ajude a redigir esse contrato, você realmente já tenha mais ou menos um plano do que você realmente quer nesse contrato de colaboração, ok? Bem, o que é o direito da moda? O direito da moda, ele ainda não é um ramo autônomo do direito, porque ele não tem uma legislação própria, ele não tem institutos próprios como outros ramos do direito têm. Apesar de que o direito da moda em algumas faculdades já até possui disciplina específica para estudar, já temos cursos de pós-graduação nesse sentido,
mas ainda não temos no Brasil uma legislação específica para a moda. Então, o que é o direito da moda? O direito da moda é o estudo do direito, de algum ramo do direito que o profissional queira, focado no mercado específico, qual seja a moda. E aí, nesse estudo do direito focado nessa área específica da moda, o direito da moda ele vai se preocupar em toda a proteção da cadeia produtiva da moda, de todos os profissionais da moda, desde a criação até aquela roupa, aquela peça, aquele acessório numa loja, né? Então, para ser um profissional do direito da moda, eu sempre aconselho escolher um ramo do direito, estudar bem aquele ramo e especificar aquilo naquele mercado de moda. No meu caso, eu escolhi o ramo empresarial, eu gosto do direito empresarial e aplico ele mais especificamente aos negócios de moda, principalmente na parte contratual, né? Então, essa é a primeira noção que nós temos de ter do direito da moda. É um ramo que está se difundindo mais no Brasil, mais profissionais têm procurado, uma vez que a indústria da moda, a indústria têxtil, né, ela é uma das que mais crescem no mundo, né, uma das que mais empregam no mundo. Então, o advogado ele vai ter aí uma grande área de atuação, tanto no ramo empresarial, no próprio ramo empresarial ele pode atuar na parte de propriedade intelectual, no direito do trabalho também, no direito do trabalho, pessoas ainda atuam no combate ao trabalho análogo de escravo. Temos também o direito penal, no combate à contrafação, o direito ambiental, na questão da sustentabilidade. Então, é um ramo realmente muito diverso, muito aberto e que, com certeza, você que está assistindo pode realmente encontrar algum ramo, alguma área mais específica que você vai se interessar e vai se apaixonar por esse ramo, assim como eu. Mas vamos lá. Estamos aqui falando sobre Colab. A Colab, ela é um contrato. Então, só para dar uma noção aqui, nós vamos ver o que é um contrato, qual é o conceito de contrato. Os contratos são negócios jurídicos realizados entre duas ou mais pessoas que possuem vontades convergentes, ou seja, as vontades se aproximam, elas têm as mesmas vontades de fazer um negócio. Isso daí, ele é, na maioria das vezes, perfectibilizado, né, digamos assim, estetizado num instrumento contratual. Então, aquilo que a gente tem do contrato papel ali é um instrumento contratual, certo? Um instrumento. O contrato, na verdade, ele é o negócio que você fez com a outra parte, é a obrigação que você fez com a outra parte, ok? Existem contratos típicos e atípicos. Só para dar uma classificação rápida aqui para vocês. Os contratos típicos são aqueles que estão incluídos em lei. Lá no Código Civil, se você for lá dar uma olhadinha, se você tiver um Código Civil, quem não tiver pode colocar aí no Google, no site do Planalto, Código Civil, você vai ver que existem capítulos específicos para alguns tipos de contrato. E ali, naqueles artigos, eles especificam o que deve conter naqueles contratos. É o caso do contrato de compra e venda, por exemplo. Ele diz vários requisitos que aquele contrato ele deve ter. Se você for no Código Civil, infelizmente você não vai encontrar as formas de um contrato de colaboração, um contrato de collab. Por isso nós chamamos ele de um contrato atípico. A sua forma de fazer vai ficar livre para as partes, tendo em vista que o Código Civil e não tem nenhuma outra lei que traga requisitos mínimos necessários para esse contrato. Porém, temos que ficar atento que existem requisitos mínimos para qualquer tipo de contrato, que é as partes têm que ser capazes, ok? Eu só posso fazer um contrato com outra pessoa que possa contratar. Então, por exemplo, eu não posso fazer um contrato com uma criança de 12 anos, desde que ela não esteja representada pelos pais dela. Ela precisa da representação para aquele contrato ter validade. Eu preciso do objeto lícito, possível e pelo menos determinável. Então, esse objeto que eu vou colocar no contrato tem que ser um objeto que o ordenamento jurídico, que o Brasil não tenha nenhuma lei contra esse objeto. Certo? Tem que ser algo possível também, tem que ser algo determinável. Né? Eu não posso fazer um contrato de um objeto impossível. E a outra forma, e o outro requisito é a forma prescrita e não proibida em lei. Lá na lei você vai encontrar a palavra defesa. Defesa significa proibida, certo? Então o contrato ele precisa da forma escrita, por isso que a gente coloca ele naquele contrato de papel que a gente entrega, é a forma escrita, é um dos requisitos de você ter um contrato, o instrumento contratual, e desde que ele tenha uma forma não proibida em lei, certo? Então quando você for pensar em collab,
Eu estou fazendo a collab com uma pessoa que pode assinar aquele contrato? Porque muitas vezes na moda a gente vê talentos com 14 anos de idade, talentos com 15 anos de idade. E essas pessoas, pela lei, elas ainda não podem assinar um contrato, certo? Então elas não são agentes capazes. Objeto lícito, possível e determinável. A minha collab ela tem que ter um objeto. Eu não posso fazer uma collab do tipo assim, inventar qualquer coisa. Não, eu tenho que pelo menos ter algo mais objetivo, certo? E eu tenho que fazer aquilo numa forma, num instrumento contratual, de uma forma que não seja proibida em lei, certo? Vamos agora entender o que é que significa uma collab. A collab, ela vem de um contexto onde uma marca, ela se junta, ela se une com outra marca, né? No propósito de criar um objetivo, no propósito de criar alguma peça, algum acessório, alguma roupa em conjunto com aquela outra marca, e assim, ela tanto atinge o público dela, como ela atinge o público da outra marca. Então, a collab, que é um diminutivo para a palavra inglesa, da língua inglesa, collaboration, que significa colaboração, né? Ela vai ser essa junção de trabalhos, essa colaboração de trabalhos, né? Eu tenho uma marca que tem um público aqui, eu quero atingir esse público aqui, eu quero aumentar minhas vendas aqui, eu vou utilizar o público dessa marca. E essa marca aqui também, ela quer atingir esse público, né? Então, na maioria das vezes, as collabs elas vão estar nesse contexto de públicos bastante diferentes, né? Além de públicos diferentes, muitas vezes elas estão em estilos também diferentes. É o que acontece muito quando marcas do mercado de luxo, como a Louis Vuitton, eles pegam para fazer collab com pequenas marcas, marcas médias, né? Porque eles veem que aquela marca está crescendo, pessoas do público dela se identificam também com aquela marca e ele quer elevar o nível daquela marca, elevar os produtos daquela marca ao nível de mercado de luxo. E aquela marca, que ela é pequena e média, ela também quer crescer exponencialmente da mesma forma que a Louis Vuitton. Então, daí, a collab, ela vem nesse sentido, né? Ela vem no objetivo de realmente as duas marcas se ajudarem e conseguirem pegar o maior público possível. Então, essas duas marcas que vão se unir nessa collab, vão se juntar nessa collab, o que é que elas vão juntar também? Força de trabalho, elas vão juntar ideias, elas vão juntar todo o ideal delas, vão juntar os propósitos para chegar àquele produto final, né? Então, são equipes de trabalhadores que vão se comunicar, são CEOs que vão se comunicar, são estilistas que vão se unir para produzir um produto final. Como exemplos de collabs recentes que tivemos, nós temos a Chanel com a Pharrell Williams, nós temos a Louis Vuitton com a Supreme, e o que é que aconteceu entre a Louis Vuitton e a Supreme? A Supreme, que era uma marca de streetwear, bem diferente do estilo da Louis Vuitton, né? Mas a Louis Vuitton percebeu o crescimento da marca, que era feita praticamente para um estilo de bairro, de rua, de basquete e tal. Ela percebeu o estilo da marca, percebeu que vinha crescendo a procura das pessoas por aquele estilo e principalmente dessa marca Supreme. E aí o que ela fez? Ela fez uma collab para fazer uma coleção, né, baseada em todo o estilo da Louis Vuitton, que tem um estilo mais de alfaiataria, com aquele estilo de streetwear, do moda de rua do Supreme, né? E foi uma collab que deu muito certo, né? A marca, tanto a Supreme conseguiu realmente aumentar o valor dos produtos dela, num nível muito grande, e do mesmo jeito que a Louis Vuitton passou a ter aquela imagem não só aquela alfaiataria inacessível, né? Mas passou a imagem também que ela se comunica com o público também de streetwear. Recentemente tivemos a Dior e a Air Jordan, que essa collab iria ser lançada em abril, mas devido à pandemia eles adiaram e foi lançada, salvo engano, em julho, mais ou menos, onde eles lançaram 8.500 tênis, né? Um tênis feito pela Dior e a Air Jordan, específico para um público, né? A Dior, novamente, que tem aquele mercado de luxo. E o mais interessante desse tênis é que eles só fizeram 8.500 unidades desse tênis. Daqui a pouco vocês vão entender por que é importante vocês colocarem uma quantidade de peças na collab de vocês. Desses 8.500 tênis, mais ou menos 3.500 tênis foram entregues para influencers e artistas e somente 5.000 tênis foram vendidos,
né? Pessoas em Londres estavam fazendo filas desde 5 horas da manhã para comprar esse tênis. E aí você fala assim, Sérgio, para que as pessoas vão comprar um tênis tão caro, que custava até $10.000, para que as pessoas vão comprar um tênis tão caro no mundo de pandemia, que as pessoas estão aí dentro de casa? Imagine o engajamento de você fazer um Reels do Instagram, de você fazer um vídeo do TikTok com um tênis que só 5.000 pessoas no mundo têm esse tênis. Imagine quanto aquele vídeo ali ele vai ser encaminhado, ele vai ser viralizado e quanto aquela peça ali, feita pela Dior, feita pela Air Jordan, ela vai dar de engajamento, né? E imagine o quanto que a Dior e a Air Jordan lucraram nesses 8.500 tênis, né? Então, tudo no mundo da moda, ele é feito baseado num comportamento. Uma coisa é você vender moda, outra coisa é você vender roupa, você vender tênis. Quando a gente fala de moda, a gente fala em vender um comportamento, em vender algo que vai atingir a sua cultura, né? A gente tem que entender que moda é isso. Então, a Dior, ela não pôde lançar a collab dela em abril, mas acabou que depois da pandemia chegou um timing para ela bem melhor do que se ela tivesse lançado em abril, quando ela estava esperando lançar, no mundo que ainda não tinha uma pandemia. Depois da quarentena, né? Porque ainda estamos no momento de pandemia, infelizmente, mas depois da quarentena, ela acabou lançando em meados do meio do ano, né? E aí acabou que teve uma repercussão bem melhor do que talvez se ela tivesse lançado em abril, muito embora abril já era uma data muito esperada para essa collab. Então vocês percebem como a collab ela movimenta os dois públicos. Ela movimentou o público da Dior, o público fiel da Dior, ela movimentou o público da Air Jordan e ela movimenta outros que talvez até nem gostassem das duas marcas, mas gostaram do produto final, a ponto das pessoas fazerem uma fila enorme em Londres para comprar um tênis desse. Então daí você vê a importância da collab entre as marcas. Muito bem, vamos então falar sobre os pontos principais de um contrato de collab, né? Primeiramente os sujeitos, obviamente, você marca, vai precisar encontrar uma outra marca para vocês pensarem num produto em comum que atinja o seu público, que atinja o público da outra marca, né? Pode ter collab com mais de 2 marcas? Pode. Digamos que não é tão recomendável. Por quê? Você vai partir para um processo criativo, você vai lidar com vários públicos, né? Então, quando você já coloca uma terceira marca, ou talvez uma quarta aí, você vai ter que realmente encontrar um denominador comum para todo o processo criativo e todo o público dessa terceira ou dessa quarta marca, né? Então, em geral, as collabs elas são feitas com 2 marcas, né? 2 marcas se juntam e fazem a collab. Então, os sujeitos desse contrato vai ser uma marca com outra, uma marca com um influencer, ou uma marca com um artista, certo? Esse artista tanto pode ser um pintor, a exemplo de Salvador Dalí, que já foi feita a collab nesse sentido, como também pode ser um artista de novela, um ator, um cantor, algo desse tipo, né? Alguém que realmente seu público goste, ok? Iniciado qualquer tratativa de collab da sua marca com outra marca, o que eu mais recomendo aos meus clientes façam um termo, façam um pequeno contrato já de confidencialidade. Mesmo enquanto estiver naquelas tratativas, conversando, de reunião, não tem nada escrito ainda está naqueles telefonemas, naqueles trocas de e-mail, chamando, convidando um outro para collab, faça termos de confidencialidade. Esses termos de confidencialidade vão assegurar que aquela sua ideia não saia daquele ambiente entre as 2 marcas, ok? Sob pena daquela outra marca pagar uma multa muito alta. Em geral, as multas por descumprimento de cláusula de confidencialidade são muito altas. Então, isso desmotiva que a parte, digamos assim, faça aquela fofoca sobre o projeto que está acontecendo, né? E a gente sabe que no mundo virtual, uma vez que a notícia cai numa mídia, dificilmente a gente vai conseguir apagar aquela notícia, né? Então, é importante você ter essa cláusula de confidencialidade. E uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que collab não é uma coisa somente de marca grande.
Eu acho que marca pequena faz muito mais collab do que uma marca grande. Porque a marca pequena, para ela se sustentar, a marca pequena que ela está começando, muitas vezes ela faz isso até de uma forma inconsequente. Ela chama outra marca que está começando também na cidade dela, vamos fazer um projeto juntos, vamos fazer aqui um design juntos, vamos fazer umas fotos juntas, vamos produzir uma peça juntos, vamos colocar no mercado. Isso é uma collab. E o que eu sempre digo é a sua marca nunca é tão pequena que não possa amanhã se acordar grande, não possa amanhã ser grande. Então, não pense que instrumentos contratuais, não pense que advogado de moda é só para uma marca grande. O advogado de moda, ele atua tanto na marca pequena, na grande, na média, na marca que ainda vai nascer, na marca que ainda está dentro da sua cabeça. É isso que você tem que pensar. O advogado de moda está aqui para lhe ajudar, certo? E então vamos lá. Passada essa confidencialidade, né, você tem que analisar se aquela marca que você está negociando, ela tem um brand que se comunica com o seu brand. E o que é o branding? O brand é um conjunto de ações de alinhamento, de posicionamento, de valores, né, do que é que sua marca propõe ao público. Então é muito importante que você procure uma marca que ela tenha valores parecidos, porque se você procurar uma marca que não tem valores parecidos com os seus, você dificilmente vai conseguir atingir o público dela. E o maior foco da collab é produzir algo que venha atingir os dois públicos. Porque você não quer vender só para o seu público, você quer vender para o público do outro também. A outra marca também, ela quer vender para o seu público. Então, se sua marca ela tem um valor de sustentabilidade e você vai para outra marca que não tem um valor de sustentabilidade, esses públicos eles vão ficar confusos. Como é que a marca que tem um valor de sustentabilidade e tem um público que preza pela sustentabilidade vai comprar algo feito com uma marca que ela não preza pela sustentabilidade? Então você tem que procurar uma marca que tenha valores parecidos. Precisa ser os mesmos? Não, mas tem que ter valores em comum. É necessário estudar esse público, é necessário estudar também se seu público vestiria aquele projeto que você está querendo fazer, aquela peça, aquele acessório, aquele calçado que você está querendo fazer. Você tem que estudar o estilo do seu público e saber o estilo do público da outra marca também, para vocês saberem se conseguem fazer um produto que consiga atingir os dois, né? Claro que em todo contrato a gente fala de quê? De boa fé, de transparência. As partes têm sempre que estar de boa fé, elas têm que estar sempre transparentes, para a gente conseguir realmente ver isso, né? Muitas marcas, inclusive, elas têm um brand book, né, que elas entregam a outros profissionais, até outra marca, para que a marca realmente possa saber quais são os valores dela, qual é o tom de voz dela, quais são as cores, né, ou qual é a missão dela, todas essas coisas, para ela realmente checar com a equipe dela se os valores são parecidos, se os valores são próximos, tá certo? Então, de início, você vai ter que analisar os sujeitos com quem você quer fazer uma collab, você vai ter que se preocupar com a confidencialidade disso daí, logo de início, e você tem que analisar se o brand, se a proposta de valores da outra marca, ela se comunica com sua marca. Depois disso, você vai tratar do objetivo, certo? O propósito. Aquela collab, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer peças de roupa, ela vai fazer acessórios, ela vai fazer calçados, o que é que ela vai fazer, né? Então, com isso daí, você tem que chegar a um denominador comum, você tem que chegar a um ponto com a outra marca de saber quais peças vocês vão fazer e quantas peças vocês vão fazer. Lembra, no caso da Dior, com a Air Jordan, eles projetaram fazer 8.500 peças. Okay? Então, você tem que ver quantas peças vocês vão fazer, o tempo que vocês vão fazer. E por que isso? Porque isso vai demandar mão de obra da sua marca. Porque você pode estar fazendo a collab, pessoal, mas a sua marca está fazendo as coisas normais da sua marca normalmente. Ela está atendendo o seu público normalmente. Então, além de você ter o trabalho de trabalhar para o seu público, já trabalhar em coleções futuras, você está tendo o trabalho de estar formando uma collab. Então, você tem que ver a sua mão de obra, que ela vai estar ali um pouco dividida. Uma equipe sua vai estar trabalhando numa collab com outra marca, né? Então, por isso, você tem que ver até onde a sua mão de obra vai aguentar fazer. Quantas peças essas duas mãos de obra juntas vão aguentar fazer, né? Então, é importante que você defina que peças vão ser e quantas peças vão ser.
Outra coisa que você deve se preocupar é com as formas de tomada de decisão e os representantes. No Collab, pessoal, muitas coisas vão acontecer que as duas marcas vão precisar tomar decisões. Imagina aí, contratar marketing, contratar fotógrafo, contratar designer gráfico, contratar advogado também, né? Então, obviamente, essas duas marcas elas vão ter que conversar para saber quem vai contratar, fora outras matérias e outras coisas que elas vão ter que ter uma tomada aí de decisões. Então, é importante elas colocarem no contrato como é que vai ser essa tomada de decisões. Vão ser as duas sempre juntas, né? Ou vai ser através de uma marca grande, por exemplo, que tem um corpo de diretores, né? Vai ser através de votação desse corpo de diretores, né? Como é que vai ser? E o representante também, porque o representante ele vai facilitar a comunicação do que está acontecendo na Collab para cada marca. Então aqui eu tenho uma marca, aqui eu tenho uma outra marca, eu tenho representantes de cada marca. Eu não vou precisar, marca A, fazer um relatório e passar para a marca B do que está acontecendo. Não. Quando eu nomeio um representante, cada um vai estar trabalhando na Collab e vai passar para a sua própria marca, para os seus próprios empregadores, né? Para os seus próprios diretores, o que é que está acontecendo na Collab, como é que as coisas estão andando. E dali a marca realmente vê se as coisas estão indo bem, se ela quer mudar um pouco o foco, se ela quer mudar um pouco o processo de criação, né? Então é importante também ter um representante nessa situação. Como eu disse, essa palestra aqui eu não quero colocar só no sentido para grandes marcas, ok? Eu sei que tem médias marcas, pequenas marcas também. E nas pequenas marcas é muito comum, às vezes, você só ter um estilista e aquele estilista ele é costureiro também. Aquele estilista tem que fazer modelagem, tem que ser o marketing, ele tem que fazer tudo, ele tem que vender, ele tem que fazer entrega. Isso é muito comum em marcas que estão começando em modo autoral, em slow fashion. E aí, é claro que uma marca dessa, ele não vai ter um representante, porque não tem condições ainda de pagar um representante para fazer isso, né? Então, o conselho que eu dou é, quando você estiver realmente nesses brainstorms, nessas discussões sobre a Collab com a outra marca, tente ser o mais objetivo possível para poupar seu tempo. Tente levar para a reunião tudo que já deve ser discutido. E ali, naqueles pontos, você delimitar tempo para ser discutido, ok? Se você deixar, como a Collab, ela exige discussões sobre muitos assuntos, se você permitir, vai acabar que você vai passar o dia todo e não vai discutir tudo aquilo. Então, todos esses pontos que eu estou colocando aqui, sempre já coloque algo do tipo assim, formas de decisão, vamos discutir isso daqui 5 minutos. Nós dois juntos, vai ser a cada 15 dias, a cada uma semana, vai ser assim, tal, pronto, fechou o assunto, parte para o próximo, né? Então tente ser o máximo objetivo possível, levar os pontos prontos para a reunião, né? E delimitar o tempo que aquilo dali vai ser discutido. Temas mais complexos vão exigir mais tempo, temas menos complexos, eles não devem tomar muito tempo. Okay? Assim você não vai perder tanto tempo, aquele tempo tão precioso para você estar na sua ateliê fazendo alguma criação ou atendendo algum cliente. O próximo ponto é falar sobre a equipe de colaboradores. Eu tenho marca A, tenho marca B. Imagine a Dior e a Air Jordan. Os meus empregados da Dior, eles estão focados num tipo de processo de criação. Eles estão acostumados, eles estão adaptados a um tipo de processo de criação. Na Air Jordan, eu tenho outra equipe focada nisso. Então, eu vou ter que escolher funcionários, vou ter que ser sábio o suficiente para escolher empregados de cada marca e colocar eles juntos para trabalharem juntos, né? Então, eu vou ter que ver a expertise de cada um para colocar eles juntos aí, né? Então, é muito importante você que já tem alguns empregados e quer participar de uma collab, quer fazer uma collab, você separar esses empregados e deixar eles exclusivamente nesse processo criativo da collab, porque é um processo criativo que vai exigir desafios deles que ele não tem
todos os dias na sua marca. É um desafio diferente, que ele vai estar lidando com outra marca, ele vai estar lidando com empregados de outra marca, que já também possui valores diferentes, né, apesar de se comunicar. Então, é importante que você separe uma parte dos seus empregados para essa collab e assim eles consigam unir forças para produzir essa peça, esse objeto aí que vocês querem. E aí vem aquela parte mais problemática, né? Aquela parte que realmente dá aquele medo, aquele frio na barriga, que é o financiamento da collab. Como eu disse, a collab ela vai exigir determinados profissionais, ela vai exigir determinados gastos, né? No mínimo o tecido para fazer aí a peça. E aí como é que vai ser esse financiamento dessa collab? O ideal é que as duas marcas colaborem da mesma forma, ok? Porém, se uma marca ela não pode colaborar financeiramente da mesma forma que o outro, no caso, por exemplo, da Supreme e da Louis Vuitton, né, certamente a marca Supreme não tinha todo o aparato financeiro que a Louis Vuitton tinha. E aí o que acontece? Geralmente essas marcas se juntam e pegam um empréstimo juntas e aí elas vão ser devedoras solidárias desse empréstimo junto a alguma instituição financeira e é importante que você tome ciência disso, que os dois vão estar respondendo pelo empréstimo da mesma forma, certo? Por igual. E se um não pagar, o outro vai ter que pagar integralmente. E é também importante saber que mesmo que uma marca ela colabore com um valor maior do que a outra, né, aí estaria fazendo um empréstimo, né, um mútuo, no caso, né, que é um empréstimo de dinheiro, mútuo, que é um tipo de contrato que tem no Código Civil. Aí isso daí vai estar em instrumento contratual, vai estar no contrato, né, falando sobre aquele empréstimo e as partes vão ver como é que a outra parte, como é que a outra marca que não pode colaborar tanto, ela vai pagar esse empréstimo à outra marca. Porém, ressalto aqui, o fato de uma marca colaborar mais com dinheiro não significa que ela vai ter mais poder de decisão. A collab é, como eu disse, uma colaboração. Então, não faz muito sentido que as duas marcas estão ali, uma colaborando com mais dinheiro e a outra com menos dinheiro, e aquela que colaborou com mais dinheiro, ela imponha a sua decisão, certo? Ela pode ter mais vantagens, do tipo, eu posso ter um lucro maior, eu posso ter outras características do contrato que ela usufrua disso. Mas a tomada de decisão, né, sobre o produto, é importante que os dois tenham o mesmo peso, porque precisa chegar a um denominador comum, ok? E aí vamos para a parte do lucro, né, da receita aí, né? É importante também que as partes pensem nisso, né? Como é que vai ficar esse lucro, como é que vai ficar os benefícios também dessa collab, né? Como é que vai ficar dividido isso daí. Bem, no slide vocês viram que eu coloquei terceiro. O que é que eu quero dizer com isso? O ideal, o melhor, é que você faça uma collab com outra marca. Mas se uma terceira marca quiser entrar nessa collab, é necessário que as duas marcas se posicionem a favor. É necessário que as duas marcas concordem. Lembrando, como eu disse, uma terceira marca, uma quarta marca, já vai ter um trabalho maior para você chegar ao denominador comum. É uma outra análise de branding. Tem que juntar os valores dessas três marcas. Então, é importante ter no contrato uma cláusula falando sobre a possibilidade ou impossibilidade de entrar um terceiro nessa collab. Bem, tratando agora sobre a resolução, né? A resolução você vai colocar cláusulas sobre a questão de culpa ou dolo, né? Se alguma marca agiu com culpa ou dolo numa situação, descumprir o contrato, né? De alguma forma. Dolo em direito significa intenção, tá ok, pessoal? Então, é algo realmente mais técnico, ok? Então, essas cláusulas geralmente vão se comunicar com as cláusulas referentes à multa, né, algo desse tipo, mas em geral são cláusulas tratando sobre a questão de uma parte ou outra desobedecer algo do contrato, ok? Você também tem que se preocupar com o prazo, ok? A collab ela tem que ter um início e um fim, certo? E o que é muito importante numa collab de duas marcas, você colocar cláusulas sobre a questão dos relatórios. Isso por quê? Existem collabs que algumas marcas fazem e elas impõem
impõe não, vamos mudar aqui o vocabulário. Elas acordam que o produto só vai ser vendido em determinadas lojas. É o caso da Vans. Ela só permite, em toda collab que ela faz, ela só permite que os tênis dela sejam vendidos em lojas de representantes oficiais, né? Então, mesmo ela fazendo uma collab com um artista, como ela já fez, ela só permite que seja vendido nas lojas dela. Nesse caso aí, como é que eu que fiz a collab, eu vou saber a quantidade de tênis que a Vans vendeu para que eu possa receber a remuneração, né? Para que eu possa dividir esse lucro. Então é importante ter uma cláusula que especifique isso, como é que esses relatórios vão ser enviados, e caso eu tenha alguma dúvida sobre o relatório, como é que se eu posso fazer uma auditoria com o contador, né? Como é que vão ser apresentados lá os livros empresariais, toda essa questão de vendas. Para quê? Para que haja uma prestação de contas. Eu estou numa collab, então o que foi vendido na minha loja, o que foi vendido na loja do outro, eu preciso ser transparente para que o outro saiba quanto foi vendido para que eu passe a remuneração. Então, para isso é importante ter uma cláusula realmente que fale sobre a possibilidade, né, de que o outro envie relatórios e, em casos mais extremos, que realmente eu possa até pedir uma auditoria em relação àquelas vendas ali, né, devidamente com o contador, para que eu possa realmente ter certeza do que é que foi vendido, do que é que não foi vendido e saber se o lucro realmente foi repartido correto. Então, como eu falei da Vans, é a questão do local de venda, né? A Vans, ela só permite que os tênis feitos daquela collab sejam vendidos nos pontos oficiais dela, né? Então, é algo também que as marcas têm que se preocupar. Vai para qual local de venda, né? Principalmente quando você faz collab com influencer, que muitas vezes o influencer ele não tem uma loja para vender, a não ser que ele tenha uma loja virtual. Mas você também tem que checar isso com o influencer, com o artista, se os dois vão venderem, caso ele tenha uma loja virtual, tenha uma equipe também para vender, e se não, se vai ser vendido só na sua marca ou se vai ser vendido no outro. Marcas pequenas têm que se preocupar muito com isso e com essa cláusula da prestação de contas, porque muitas vezes as marcas pequenas, elas não têm ainda um contador, elas às vezes pecam em não emitir nota fiscal e fica muito mais difícil controlar essas vendas e chegar a um lucro. Então, marcas pequenas têm que realmente, no contrato, deixar bem especificado essa transparência de saber o que é que o outro está vendendo e qual ponto de loja está sendo vendido, e também que aquela loja vai ter um padrão de atendimento do mesmo jeito da sua marca, ok? Porque senão vai ocorrer aquele conflito de alguém ir comprar na sua loja e ter um tratamento, e quando vai comprar na outra loja ela tem um tratamento totalmente diferenciado. Então vocês têm que pensar tudo isso quando vocês pensam em ponto de venda. No caso da percentagem, nesse slide que eu coloquei aí, é realmente mais quando você faz uma collab com influencers ou com artistas, né? Porque muitas vezes, quando a gente faz uma collab com um influencer, né? É o caso, por exemplo, da Tássia Naves, lá com o Batom, entre outras influencers, quanto é que ela vai ganhar por cada produto vendido? Porque muitas vezes ela não vai trabalhar em nada na venda, né? Então, o ideal é que se pague ela por uma porcentagem. A cada batom R$100, você vai ganhar 10%, 20%. Então, você tem que ver aí mais ou menos como é que vai precificar e calcular isso. E no caso, alguns influencers, eles têm um contrato do tipo, a cada 10 peças vendidas, a 11ª a ser vendida é sua. Então, para isso também o influencer ele precisa se preocupar de colocar no contrato alguma cláusula nesse sentido, de relatórios, de prestação de contas, de como é que ele vai saber tudo que a marca vendeu, né? Porque se a outra marca tiver de má fé, ela pode vender 1000 tênis, ela pode vender 1000 camisas, 1000 batons e dizer que só vendeu 500, e se você não tiver essa transparência, não tiver acesso aos relatórios do que foi vendido, você acaba tendo um prejuízo. Também é muito importante procurar um advogado de moda que atue na parte tributária, certo? Porque uma vez que você passa essa remuneração para o influencer, você tem que reter o imposto de renda dele, né? Entre outros tributos. E você é responsável tributário. Okay? E mesmo sendo duas marcas, se uma marca está passando lucro para outra marca, você certamente aí vai ser um responsável tributário, ok? De reter esse imposto de renda da outra marca e mandar para o poder público. Por quê? Porque para o poder público é muito mais fácil ele reter esse imposto de renda a quem está pagando do que a quem está recebendo, ok? Então, quando uma empresa me paga,
ela tem a obrigação de reter o meu imposto de renda e comunicar, passar esse valor para o poder público. Porque se ela me pagar o dinheiro todo, vai ficar muito mais difícil para a Fazenda, para a Receita, saber que eu recebi esse dinheiro e me tributar. Então, e o responsável tributário, uma vez que ele não faça isso, ele pode incorrer em vários processos, né? Então, é importante que você deixe isso claro na marca sobre essa contabilidade e sobre essa parte tributária. Branding novamente, quando você está fazendo alguma coisa com influencers, tentar no máximo possível encontrar um influencer que se comunique com o público das duas marcas. Não adianta tratar com influencer que só comunica com uma marca. A collab não vai ter grande sucesso. Então estude o estilo de vida do seu público-alvo e contrate um influencer que se comunique e que tenha valores parecidos com o da sua marca também. Além de que coloque cláusulas no sentido de que ele precisa respeitar aqueles valores. E caso tenha algum escândalo da vida dele que atrapalhe esses valores que a sua marca e que a outra marca tem, ele realmente pagar uma multa, ele ser penalizado por isso. E agora um dos pontos muito importantes é sobre a propriedade intelectual. Quando eu estou na collab, pessoal, eu tenho ali duas marcas que vão fazer um processo criativo enorme. Então, eu tenho que ver com quem vai ser dono daquela propriedade intelectual. E o ideal, obviamente, é que sejam as duas. A propriedade intelectual, ela é gênero, que ela tem duas espécies. A propriedade industrial, que vai lidar ali com as patentes e registro de marcas, e os direitos autorais. E nesse arcabouço, nesse mundo das collabs, eu vou lidar ali com propriedade intelectual, né, que aí vem os direitos autorais, com direitos autorais de fotógrafo. As duas marcas tiveram a tomada de decisão de contratar fotógrafo X. Ele tem os direitos autorais sobre aquelas fotos. Então, no contrato que aquelas duas marcas, daquela collab fizer com aquele fotógrafo, tem que conversar com ele, tem que chegar a um ideal de contratação para as duas marcas. O fotógrafo ele vai querer saber se aquelas fotos ali são para fins comerciais ou se não são para fins comerciais. Ele vai dizer se libera os direitos autorais dele por 1 ano, por 2 anos ou por muitos anos, indefinidamente, né? Ele é quem diz isso. E você tem que dizer para o fotógrafo, né, deixar bem claro onde é que aquelas fotos vão ser utilizadas, ok? E por quanto tempo também. Do mesmo jeito, o designer gráfico, uma collab, ela vai exigir elementos de design gráfico, né? Ela vai exigir, talvez um post aí no Instagram, tudo isso, e ali também existem direitos autorais que as duas marcas precisam regular isso com o designer gráfico, né? Também é muito importante as duas marcas se preocuparem com o direito da imagem das modelos e de todas as pessoas que vão posar para fotos, ok? Do influencer também, do artista também que tiver nessa collab, caso você faça uma collab com um artista ou com um influencer. Como a STJ já disse, a modelo, ela tem direito de imagem e o fotógrafo ele tem direitos autorais sobre a obra fotografia. Então você tem que conversar com esses dois profissionais para você ter um tempo aí próximo, um tempo parecido de autorização da modelo autorizando, né, permitindo que você utilize, que a sua collab utilize aquela imagem e o fotógrafo também. Agora vamos raciocinar um pouco, pessoal. Se você fizer uma collab aí mais ou menos de 6 meses, obviamente o fotógrafo só vai permitir que você utilize essas fotos pelo tempo da collab, né? Muitos fotógrafos não vão permitir que você continue utilizando aquelas fotos além da collab. Do mesmo jeito a modelo, ela só deve permitir que você utilize aquelas fotos com a imagem dela durante aquele tempo da collab. Então é por isso que é importante você ter o objeto da collab muito bem definido, quantas peças, o tempo também que essa collab vai estar, porque isso vai respingar em todos os outros profissionais que você vai contratar. E se você utiliza uma imagem de uma modelo, uma foto de um fotógrafo, além do tempo que eles autorizaram para vocês, você aí vai estar cometendo um ato ilícito, vai ter responsabilidade civil, certamente a collab vai pagar perdas e danos, vai pagar aí um dano moral a esses profissionais. E aí aquilo que deveria ser para lucro acaba se tornando uma dor de cabeça, se tornando um prejuízo.
ok? Bem, eu espero, pessoal, que eu tenha explicado tudo aqui a vocês. Collabs realmente é um tema que eu amo, eu gosto muito. Eu acho que é um dos contratos no mundo da moda que mais nos empolga a fazer, porque o brainstorming, as discussões, a gente se envolve com o processo criativo, a gente se envolve com vários profissionais, né? Mesmo em marcas pequenas, é bom você ter um advogado especializado na parte de moda, porque ele pode fazer esses brainstorms com você, né? Pode discutir, pode realmente lhe questionar sobre coisas que você nem imaginava que eram necessárias numa collab, ok? Então, é realmente muito interessante. A Comissão de Direito da Moda está de parabéns por trazer esse tema, por trazer essa semana, esse seminário aqui para a gente discutir isso. E, repito, não pense que você é pequeno, médio ou grande, que você vai ou não fazer uma collab. Se você estiver interessado em fazer uma collab, faça. Isso vai ampliar os horizontes da sua marca, isso vai ampliar o mercado, isso vai ampliar o seu público-alvo, você vai se desafiar em outro tipo de estilo. É muito interessante e uma vez que você faça, você vai sempre querer estar ali fazendo alguma collab. Bem, agradeço a todos que estiveram até aqui comigo. Aqui ficam os meus contatos, e-mail, telefone. Me sigam também na rede social no Instagram. Lá eu falo sobre outros temas também, sobre direito da moda. Já falei de collab. E qualquer dúvida, estamos aí pelos meus contatos. Vocês podem me mandar. Meu muito obrigado e até mais. Apresento a doutora Fernanda Panzini com o tema A Essência do Fashion Law. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso poder participar da primeira Semana Internacional de Direito da Moda. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Dilma Rezende, atual presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB Niterói, pelo convite, pela organização do evento. E, é claro, ao presidente da OAB Niterói, Dr. Cláudio Roberto Viana, que deu todo o apoio para que esse evento acontecesse. Bom, hoje a gente vai falar sobre a essência do Fashion Law. Antes, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Fernanda Panzini, eu sou advogada há 11 anos. Minhas especializações e atuações são no direito empresarial e na propriedade intelectual. E há 3 anos atrás, como eu sempre estudei, busquei capacitação em outros nichos, em outros mercados, além do direito, eu concluí o meu MBA na FGV do Rio sobre gestão e estratégia em negócios da moda. E foi durante esse período que eu tive a oportunidade de conhecer o Fashion Law. Até então eu nunca tinha ouvido falar. E tive a oportunidade também de conviver muito com profissionais da indústria da moda. Além de conhecer a indústria, a cultura de moda, a história, eu convivi, conheci as dores, fiz amizade com muitos profissionais da moda, desde estilistas, proprietários de marcas, designers de joias. Então, foi ali, há 3 anos atrás, que eu me encantei pelo Fashion Law e desde então me capacito diariamente para poder atender toda essa indústria da moda, porque a nossa evolução ela é constante, a nossa capacitação ela precisa ser constante. Não achem que a gente sabe tudo, que quem chegou primeiro sabe mais, não. Se a gente parar de estudar, se a gente parar de nos capacitar e achar que a gente sabe tudo, a gente não vai saber mais nada. Então, eu já deixo aqui uma dica para todos os alunos, estudantes de direito, advogados, profissionais que estão aí também há anos no mercado e que queiram atuar com o Fashion Law. O Fashion Law ele não é um monopólio, ele é um nicho. No Brasil ele está novo, sim, ele está recente, mas tem espaço para todos, desde que você esteja disposta a se capacitar e a estudar, né, para atender essa clientela da moda com qualidade. Quem escolhe a gente são os clientes. Então, esteja preparado, se capacite, porque com certeza também vai ter espaço para você. Bom, dito isso, vamos entrar no tema, a essência do Fashion Law.
voltando aí à etimologia, à linguística, o que significa essência? Eu gosto de separar as coisas para ir passo a passo, bem professora. Então, essência é tudo aquilo, é a nossa característica principal, né? A nossa essência é a nossa característica principal. E o Fashion Law, ele também tem a sua essência, que é a sua característica principal, é a base, é o básico. E eu digo que a essência do Fashion Law, elas são duas. Eu acho que elas estão em níveis de igual importância, que é ser mercadológico e multidisciplinar. Eu vou explicar um pouquinho de cada. Mercadológico, né? Por que o Fashion Law tem essa essência mercadológica? Porque a gente precisa entender do mercado. Mercadológico é isso, entender como funciona por trás dos bastidores, entender o mercado, entender a atuação, entender o cliente de verdade, é como se a gente entendesse a alma do cliente. Então, como que você entra nesse mercado de Fashion Law? Primeiro, eu acredito que a primeira grande coisa que você precisa pensar, se você ainda não pensou, é sobre tirar esses preconceitos do mundo da moda. O primeiro deles é que a moda, ela está ainda ligada à futilidade. E quando você estuda essa indústria da moda, que ela é tão poderosa, você percebe, você se não sabe, passa a saber o quanto que ela é relevante, o quanto que ela movimenta a economia do nosso país. Então, a primeira dica que eu dou para entender o mercado é tirar esse preconceito, talvez até essa ignorância de achar que moda está ligada à futilidade. Bom, e para isso, vocês me permitem, eu vou indicar uma obra para vocês que eu gosto muito, fez muita diferença na minha trajetória do direito da moda. É esse livro aqui, O Império do Efêmero, de Gilles Lipovetsky. Ele é um filósofo francês. E se me permitem novamente, eu vou ler alguns trechos, porque eu quero falar exatamente como é que está a citação dele. Eu não quero passar a ideia, eu quero passar exatamente a escrita do filósofo. Ele começa desde cara na apresentação com a frase: a questão da moda não faz furor no mundo intelectual. E depois: a moda é celebrada no museu, é relegada à antecâmara das preocupações intelectuais reais. Estar por toda parte na rua, na indústria e na mídia. E quase não aparece no questionamento teórico das cabeças pensantes. Então, esse livro, essa obra dele, essa crítica, essa reflexão, apesar de ser de 1987, ela ainda é muito atual, né? Aqui, ele logo na apresentação, ele questiona por que a moda não está envolvida nas cabeças pensantes, né? Como ele chama. Exatamente por ter esse viés, por ter esse preconceito de futilidade. E hoje, 2020, isso não mudou ainda. Então, entrando nessa questão mercadológica, uma coisa essencial que a gente precisa entender é que a moda, ela não é fútil. E quando você passa a estudar esse mercado, você entende, né? Eu trouxe alguns números aqui para vocês da ABIT. A ABIT é a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção. E ela diz aqui, né? Esses dados são atualizados anualmente. Eu vou falar para vocês das últimas atualizações. Antes de falar, só uma observação. A gente está falando agora da indústria têxtil. A indústria têxtil, ela está dentro da indústria da moda. A indústria da moda, ela abrange a indústria têxtil, que é a do vestuário, a indústria de joias,
a indústria de calçados, a indústria de cosméticos. Então são vários segmentos que geram aí uma grande movimentação econômica e de geração de empregos para o nosso país. Esses dados, em especial, é da indústria têxtil, tá? Vamos lá. Segundo maior empregador da indústria, só perde para alimentos e bebidas. Então, a gente já pode começar refletindo sobre isso. Todo mundo come, todo mundo bebe e todo mundo se veste. Não importa se é marca, se é poderosa, se é cara, se é barata. A vestimenta é uma necessidade básica de todos nós seres humanos. Nós não saímos nus na rua. Então, vestimenta é necessidade básica. Então, estamos falando de uma indústria que fornece necessidades básicas, primordiais, vestimenta, tá? A indústria têxtil ainda, segundo maior exportador mundial de algodão. O Brasil é muito rico em matérias-primas, em especial o algodão tem grande destaque aí, sendo referência, sendo exportado para vários lugares do mundo. Então, também é um ponto importante que a gente deve sempre destacar e levar em consideração. A nossa matéria-prima. Lembrando também que o Brasil, ele é um dos maiores parques fabris do Ocidente. Ou seja, a gente tem toda a cadeia produtiva, a gente tem todas as etapas da cadeia de produção. O que isso quer dizer? A gente tem desde a matéria-prima, vamos dar o exemplo aqui do algodão, que a gente acabou de falar. A gente tem lá a plantação do algodão, a extração, a gente tem a transformação da fibra em fio, a gente tem o tingimento, a gente tem o maquinário, a gente tem até o consumidor final e pós-consumidor final, reciclagem, descarte. Então o Brasil é muito completo, tá? Isso valoriza também demais a nossa indústria. Ainda nos números, quarto maior produtor de malhas no mundo, né? Falando ainda das nossas matérias-primas. Essa indústria têxtil, ela gera 1,5 milhão de empregos diretos e 8 milhões de indiretos. Ou seja, percebe, olha, como essa indústria gira, né, faz girar a nossa economia. E 75% da mão de obra é feminina. Né, nem preciso dizer o quanto que isso é importante a gente valorizar o trabalho das mulheres. Então, 75% de emprego nessa indústria vão para as mulheres. Então, com esses dados e com essas informações, a gente já pode começar, né, a tirar essa ignorância, esse preconceito de que moda é futilidade, tá bom? Então, quando a gente fala que atua com o direito da moda, é exatamente isso. É entender do mercado, entender de etapas, das confecções, dos maquinários, da economia, o quanto que essa indústria é importante e relevante para o nosso país. É entender também, ainda dentro do mercadológico, entender também dos profissionais que compõem essa indústria. Como eu disse, né, quando eu me formei em gestão e negócios, gestão e estratégia em negócios da moda, e eu tive a oportunidade de conviver muito com vários profissionais da moda, estilistas, designers de joias, proprietários de marcas, eu pude ali também perceber a essência, né, de cada um. Então a gente precisa entender a linguagem do nosso cliente. Isso é atuar com o direito da moda. É entender além do direito. Afinal, nós já somos advogadas. Entender de lei já é minha obrigação. Eu já tenho minha especialização em direito empresarial, em propriedade intelectual. Então, isso já é uma obrigação minha como advogada, saber das leis, saber a aplicação. Atuar com o direito da moda é algo a mais. Eu preciso entender
do mercado. Eu preciso entender da linguagem do cliente. Então, isso é ser mercadológico, entender dessa indústria, entender das dores de cada um. Quando a gente vai numa entrevista, né, eu trabalho para algumas agências de modelo, e são entrevistas, são reuniões totalmente, com uma linguagem totalmente diferente, né, mais informal. O mundo da moda, sim, ele é mais leve, ele é mais informal. Por isso que precisa também de um jurídico firme, né? Então, são várias questões que a gente trata de forma leve, sim, mas sem deixar de aplicar, obviamente, o direito. E, claro, aplicar o direito na nossa área de formação. Você vai aplicar o direito de acordo com a sua área de especialização. A minha, no caso, empresarial e propriedade intelectual. Então, eu pego essa minha bagagem de 10 anos de empresarial e propriedade intelectual e aplico ao mercado da moda. Isso é ser mercadológico, tá bom? Se você é uma criminalista, você pode pegar a sua experiência, a sua bagagem criminal e aplicar para a indústria da moda. Você vai tratar das questões de pirataria, de contrafação, enfim. Isso é entender do mercado. Unir área de direito, sua área de especialização e sua capacitação em entender a indústria da moda. Bom, e agora entrando numa outra essencialidade do direito da moda, que é a multidisciplinariedade. A gente já até adiantou aqui um pouco, mas vamos tentar aprofundar rapidamente, né? O que é ser multidisciplinar? É aquilo que contém várias disciplinas, várias pesquisas. Então, é uma essência do Fashion Law, exatamente por aquilo que eu acabei de explicar, que a gente aplica a nossa especialidade em direito para o mercado da moda. Então, como temos diversas áreas do direito, é claro que para você atuar com o Fashion Law, você não precisa saber profundamente de todas essas áreas do direito, não dá. Você tem a sua especialização, tá? Mas o direito da moda, ele atende todos esses profissionais de todas as áreas do direito que queiram atuar com o direito da moda. Então, a gente deu aí o exemplo da criminalista, que pode atuar nas questões de contrafação, falsificação, né, pirataria. Uma advogada especialista em direito ambiental, ela pode trazer essas questões de sustentabilidade, que está muito em voga, para o direito da moda. Uma advogada trabalhista, né, pode também trazer essas questões essenciais que infelizmente ainda acontecem muito no direito da moda, que é a questão de trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil, né, exatamente pelo não acompanhamento de toda essa cadeia produtiva. Os empresários, os proprietários de marcas, por muitas vezes, em especial os de fast fashion, né, que precisam de uma demanda maior para acompanhar a moda, que tem um preço mais baixo de peças, então as peças elas são vendidas rapidamente. Eles precisam de uma produção em massa e para isso eles terceirizam as confecções, né? A confecção terceiriza uma outra pequena confecção, a outra confecção terceiriza, quarteiriza, e quando você vê, quem está fabricando a sua roupa é uma costureira que está no fundo de um quintal, em condições degradantes, que leva o filho. Então, infelizmente, essa questão de trabalho análogo ao escravo e trabalho infantil ainda temos no direito da moda, na indústria da moda, ainda é muito presente na indústria da moda. E isso, a advogada trabalhista, ela precisa se aprofundar. E todas as áreas do direito têm questões peculiares que a gente traz no direito da moda. Por isso que o direito da moda, ele é também multidisciplinar.
Bom, o tempo é curto, a gente tem aí pela frente outros incríveis palestrantes, temas super interessantes, então eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e eu vou deixar aqui todos os meus contatos, meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato direto comigo, meu Instagram, que é o canal que eu mais uso para, enfim, para me aproximar tanto de clientes quanto de parceiros, amigos. E também informo que quem quer se aprofundar e se especializar em direito da moda, no próximo ano, março de 2021, começa a pós-graduação de direito da moda. Vai ser na UCAM de Ipanema. Eu vou estar como coordenadora dessa pós-graduação, eu e a professora Gisele Bonatti. E para maiores informações, em breve nós vamos divulgar em maiores informações, mas já fica o aviso para quem quer seguir nesse nicho, né? O Fashion Law é um nicho. Então, fico muito à disposição e espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Finalizando o primeiro dia da experiência Fashion Law, vamos ouvir a palavra de Stephanie Litten, a estruturação das pequenas confecções com incentivo à produção da moda. Olá pessoal, meu nome é Stephanie, eu sou dona da marca de swimwear de moda praia Edith. E primeiramente quero muito agradecer à doutora Dilma, né, pela oportunidade de poder vir palestrar aqui e pela criação desse evento que eu acho maravilhoso e que eu espero que aconteça mais aqui, porque a indústria da moda aqui no Brasil ainda tem muita coisa para falar, muita coisa para mudar, e eu acredito que só todo mundo fazendo um brainstorming e criando esses eventos onde a gente junta todo mundo para conversar e mudar as coisas e melhorar o feito no Brasil, né? Vamos dizer assim. Então, como eu falei, meu nome é Stephanie, né? Eu sou belga, mas eu moro aqui há 10 anos e eu criei a marca de moda praia Edith Swimwear. É uma moda praia editável, então esse conceito único quer dizer que você tem uma malha que vai se adaptar a qualquer tipo de corpo. Então você tem um tamanho único e a malha vai se adaptar a qualquer tipo de corpo. Como a malha se estica tanto em largura que em altura, você tem como juntar as suas peças. Então a parte de baixo você pode juntar ela com a parte de cima e criar de um biquíni um maiô, transformar seu biquíni num maiô. E isso permite que você consiga criar inúmeros estilos diferentes com um único conjunto, vamos dizer assim. Então, é uma malha que é exclusiva nossa aqui no Brasil, que a gente desenvolveu junto com uma malharia no interior de São Paulo. E foi um processo bastante complexo, né? A criação da marca em si foi um processo de quase 2 anos, de desenvolvimento, de pesquisa, até da matéria-prima, até a embalagem, por exemplo, ou a etiqueta, enfim. Foi um trabalho bastante profundo, de bastante paciência, né? Mas conseguimos criar uma marca 100% feita no Brasil. E pela minha experiência própria, eu posso falar que quando você chega ao seu resultado, você fica muito satisfeito, mas é muito demorado, complexo, tem que ter muita paciência e eu sou uma pessoa que luta muito, eu sou uma pessoa que não desiste fácil. Mas eu acredito que isso também, pelo fato de ser tão desafiador, que muitas marcas vão produzir lá fora, né? Então hoje eu vou falar justamente sobre isso, sobre esse efeito no Brasil e como tornar ele mais atraente, transformando essas pequenas confecções, né, fazendo uma reestruturação dessas pequenas confecções para justamente atrair as marcas a produzir aqui nacionalmente.
Então, pela minha experiência própria, eu passei por uma experiência bastante difícil, vamos dizer assim. A marca é nova, né? Eu lancei a marca o ano passado, em dezembro, e também achar uma confecção foi muito desafiador, foi muito difícil, porque eu não conhecia, né, ninguém, e você não tem nenhum repertório onde que você pode achar uma confecção, ou achar um certo guia, né, que vai te falar, tal confecção com, vamos dizer, talvez uma avaliação, enfim. Então, primeira coisa que eu fiz, eu fui para Cabo Frio, porque é o polo, né, do Brasil para moda praia, e eu acreditei que eu ia encontrar uma confecção ali fácil. É bastante desafiador no sentido que tem muita confecção que não tem CNPJ, que não tem uma infraestrutura boa, enfim, vários elementos que fazem que essas confecções não vão atrair ninguém. Então, depois eu consegui achar várias confecções através de grupos fechados no Facebook, que tem bastante grupos de costura e tudo. E aí eu comecei botei um anúncio, né? E eu recebi bastante respostas, né? E eu visitei umas 20 confecções. E dessas 20 eu escolhi aquela que para mim parecia a melhor, né? Que tinha uma infraestrutura boa, que tinha toda a documentação regularizada, então com CNPJ e tudo, e que parecia estar funcionando bem, né? Então eu tive um contrato assinado com firma reconhecida, enfim, começamos os trabalhos, eu achando que eu estava bastante protegida, né? E eu fui bastante para a confecção, porque eu acho importante quando você lança uma marca, quando você começa uma marca, de realmente participar, vamos dizer, do nascimento do seu filho, porque ter uma marca, quando você cria uma marca, é como se fosse seu filho, né? Você quer estar lá para cada etapa. Então, para mim, era muito importante estar bem presente na confecção, na hora das costuras, na hora da modelagem, dos cortes, enfim. Eu participei realmente de todas as etapas, né? E a confecção ficava longe, então era uma viagem para ir. E no início, tudo tava ok, tudo dava certo. Eu tinha pedido uma quantidade para fazer as fotos, né, que eram em novembro, e eu pedi uma quantidade que era para as pré-vendas. Isso foi tudo certinho, tudo nas regras, tudo ok. E aí eu fiz meu lançamento dia 7 de dezembro e simplesmente a pessoa da confecção nunca me entregou minhas peças. E começou uma enrolação danada. A doutora Dilma sabe muito bem, porque ela realmente me apoiou muito, me ajudou muito também com conselhos jurídicos e tudo, e o que fazer, né? Porque nessas horas você fica desesperada. Enfim, os meses foram passando e acabou com uma intervenção, vamos dizer assim, pela doutora Dilma, jurídica, né? Para a confecção entregar minhas peças, né? A gente entrou com uma ordem judicial, né? Que ela tinha 7 dias para me entregar as coisas. Terminou de um jeito muito ruim, com a metade da mercadoria mal feita, com tudo bagunçado, cheio de sujeira, enfim, foi uma experiência horrível, que eu tenho que falar que até hoje eu pago o preço desse prejuízo material e esse prejuízo financeiro. Porque quando você tem uma peça que foi costurada com uma linha, vamos dizer, regular, e que você oferece um produto que se adapta a qualquer corpo, e que eu nem consigo entrar na minha peça porque a malha não se estica mais por causa da linha, que é uma linha que não se estica, você tem um problema sério. Então, e isso aconteceu por quê?
porque nesses mundos das confecções, primeiro, não tem nenhuma segurança para a pessoa que vai trabalhar lá. Muitas não têm carteira assinada, é diarista, então entra, sai uma, se uma vai, ela vai ser paga, se não vai, não vai ser pago. E aí começa um círculo, vamos dizer assim, vicioso, porque a sua peça começou a ser feita por uma pessoa, aí a pessoa não vem mais, aí começa uma outra, tem que reensinar tudo, porque como a gente tem uma malha que é exclusiva aqui, e que era uma malha que ninguém nunca trabalhou, teve todo um processo também de aprendizado, de como trabalhar essa malha. A gente descobriu, por exemplo, que quando a gente começou a costurar a malha, ela suga, é uma malha quase viva, vamos dizer assim, então ela suga quase uns 10 centímetros, então a modelagem teve que ser refeita, porque você não podia fazer a modelagem que você achava, tá, ok, isso aqui com bainha vai ficar tudo ok, não, porque você tem que pensar que a malha ainda vamos dizer assim, se mexe, né? E então teve todo um processo assim de aprendizado de como trabalhar essa malha. E quando você tem uma costureira que começa, que sai, que entra uma outra, não é possível trabalhar desse jeito. E o que eu mais vi era isso, era esse tipo de clandestinidade que existe nas confecções. Porque você vê, você tem um contrato assinado com firma reconhecida que explica no contrato todas as cláusulas e que você vê que a confecção não respeitou. Só que assim, não adianta entrar com processo jurídico, porque sabemos muito bem que aqui é demorado. A pessoa, se ela não tem nenhum recurso financeiro, né, ou coisas, um imóvel no nome dela, ou qualquer coisa que pode ser usada, não adianta. Você pode processar, ganhar fácil, o que era meu caso, mas se ela não tem os recursos, você nunca vai receber uns danos morais e um dinheiro pelo estrago, pelos danos financeiros que você teve. Então você tem tudo isso que faz que eu, como cliente, me encontrei numa situação simplesmente sem saída. Que eu conversei bastante com a doutora Dilma sobre isso, e eu pensei, não é possível que a mulher fez esse estrago, vai continuar com a confecção dela, e eu vou ficar com esse estrago, com essas peças que eu tenho que refazer, que eu mesmo vou desmanchar para poder economizar no custo de uma costureira depois, e peças que eu não posso vender simplesmente. Então, como que isso é possível quando você tem um contrato assinado, você fez tudo direitinho, que você se encontra numa situação dessa? E aí que eu fui pensando, porque não tem estruturação, não tem nenhuma, como dizer assim, nenhuma lei, nenhuma proteção, tanto para a pessoa da confecção, que para o cliente. E é a mesma coisa para as costureiras. Elas não têm nenhuma proteção social, por exemplo. Então, para que a pessoa vai ter um certo compromisso com a confecção se ela não tem nada que vai segurar ela, entendeu? E esses mundos da confecção, pelos dados da ABIT, por exemplo, final de 2019, tinha mais ou menos uns 25 mil confecções formais. A gente sabe que é muito mais porque muitas dessas confecções não são formalizadas. Aqui no Rio de Janeiro sabemos muito bem que tem muita confecção em áreas de risco, onde que você não vai enviar um caminhão da malharia, por exemplo, entregar no meio de uma comunidade, impossível. Então tem tudo isso. Tem uma falta de infraestrutura também. Muitas confecções são na casa da pessoa e ela tem 2, 3 máquinas e começa a crescer, enfim, aí vai para o varal e enfim, mas não tem uma infraestrutura
boa realmente, onde que você como cliente olha e veja, tá, aqui eu posso. Sim, existe confecções grandes, mas eu aqui venho falar realmente das confecções pequenas, porque o ano passado foram produzidas mais de 260 mil peças de moda praia, especificamente de moda praia, e 75% disso é feito em confecção pequena. Não é a confecção grande que produz. As pessoas, realmente as marcas que têm o orçamento para produzir em confecção grande, vão para a China. Não vão quebrar a cabeça para ficar aqui no Brasil com tudo a parte social que é complexo, com toda a parte de imposto tributária que é muito complexo. Então, essas confecções pequenas, que são a maioria aqui no Brasil, elas têm que ser estruturadas, porque sem essa estruturação, o mundo das confecções não fica atraente. E as pessoas vão para fora. E, por exemplo, ter uma marca 100% brasileiro é uma sustentabilidade social. Porque você sabe que cada pessoa que participou dessa etapa da cadeia de produção, né, desde a matéria-prima até a embalagem, você sabe que você, como eu posso dizer, apoiou, né, uma comunidade, umas famílias, você alimentou umas famílias lá. E só de saber isso, e para mim, ter um produto de qualidade é isso. Não é só a qualidade da finição do produto, da confecção do produto, mas também a qualidade de vida do trabalhador. E isso hoje, nessas pequenas confecções, não tem. Elas não têm nenhuma segurança para uma qualidade de vida boa. Como eu falei, a maioria das confecções, além de não oferecer nenhuma segurança para as costureiras, também elas são muito de temporada. Elas fabricam, confeccionam para o verão. Quando o verão acaba, muita confecção não fecha, porque tem hoje a moda também fitness, né? Mas elas produzem muito menos, então elas não precisam da quantidade de costureiras que elas precisam pro alto verão, por exemplo, entendeu? Para produzir o alto verão. Então, eu acho que tem um monte, tem várias coisas que a gente precisa pensar, e é aqui que entra esse mundo jurídico e o direito da moda, para criar leis, para criar uma regularização dessas confecções, porque se isso funciona, muitas marcas vão começar a produzir aqui. E a gente está em plena pandemia, sabemos muito bem que tem muitas empresas que não vão mais produzir na China, né? O dólar está disparado, o euro nem se fala. Então, não é interessante de produzir lá fora, não é. É interessante de vender, mas produzir não é. Então, eu acho que o Brasil está na frente de uma oportunidade muito grande de poder produzir aqui. E ali, Edelcourt, que é uma das mulheres assim, que geralmente fala sobre as tendências, que geralmente vai falar sobre as previsões, né? Ela falou, agora que estamos em plena pandemia, o hemisfério norte, né? Tipo a Europa, Estados Unidos, foram sempre os primeiros a lançar as tendências. E ela acredita muito que agora, com essa pandemia, as pessoas vão querer estampas, vão querer cor, vão querer coisas mais alegres, que o hemisfério sul geralmente produz mais, né? Aqui no Brasil tem muito mais cor, mais estampas. E ela falou, por que não agora ter o hemisfério sul que vai criar e lançar as tendências? Então, eu acho que a gente está na frente de uma grande oportunidade. Também aqui no Brasil tem muito artesanato, então eu acredito no potencial hoje do Brasil para criar novas tendências, para criar e produzir mais localmente.
E isso, além de gerar novos empregos, estimular a economia, também você cria uma certa sustentabilidade, uma sustentabilidade social, né? Que hoje eu acredito também que é muito importante para o país, de poder criar uma segurança para essas famílias, para sustentar essas famílias que hoje trabalham em confecções e que não têm segurança nenhuma. Eu acredito que transformando isso, fazendo uma reestruturação que tanto é interessante para a confecção que para o cliente, e que a gente chega numa harmonia, a gente consegue criar uma indústria da moda aqui no Brasil que pode ser muito importante e muito interessante. A gente tem muitos recursos aqui, tem, né, no interior de São Paulo, Franca, que é a capital do sapato, a gente tem muito potencial, só que tem que ter uma reestruturação para poder aproveitar e, como posso dizer assim, aproveitar e construir oportunidade com esse mercado. E para mim, ter passado por essa experiência foi realmente o que me fez pensar precisa de alguma coisa. Não é possível que as coisas funcionem desse jeito. E hoje, por exemplo, eu me junto à doutora Dilma para lutar nessa causa. E se você está assistindo e que você trabalha com direito da moda, venha com a gente conversar, fazer um brainstorming, porque só juntos, né, que a gente tem mais força e mais capacidade para poder transformar essas coisas, né? Então, eu acredito que ainda tem muito trabalho e que esse papel justamente jurídico é muito importante nesse momento para criar leis, para criar uma regularização, para justamente fazer dessa indústria da moda um polo no Brasil que seja muito atraente. Porque ainda mais nesse mundo do swimwear, sabemos que esse mercado brasileiro é muito importante a nível mundial. Então, acredito que estruturando as coisas a gente consegue chegar a uma harmonia e realmente a um potencial grande que a gente tem, só que a gente não está usufruindo do jeito que deveria ser, né? Eu acredito muito que tem muitas marcas que não querem mais produzir lá fora e que estão querendo produzir aqui, mas que é realmente um verdadeiro dor de cabeça, que seja tributário, que seja social, para poder produzir aqui. Então, eu espero que, né, depois dessa palestra, a gente pode continuar, né, a melhorar isso e a trabalhar junto e a cada vez juntar mais gente, né, a juntar mais órgãos também que representa, por exemplo, essas confecções, ou criar um órgão justamente que pode representar essas pequenas, né, confecções, porque eu acredito que só assim a gente consegue andar pela frente e realmente transformar essa indústria da moda num polo muito interessante. Eu vou deixar aqui os dados aqui do Instagram, né, para você seguir, se você quer seguir. E mais uma vez quero agradecer a doutora Dilma, pela oportunidade, e eu espero poder continuar a falar sobre isso e cada vez ter mais evolução, né, nas coisas, e eu espero que vamos poder transformar todo mundo junto, essa indústria da moda num polo muito interessante. Obrigada. Encerramos aqui este dia, agradecendo a presença de todos e aguardando amanhã para o segundo momento, no mesmo horário
Boa noite!